Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 9 de maio de 2018, 17 horas e 27 minutos. E eu trago aqui as minhas impressões, minha visão do mercado, né? Sempre no finalzinho aí do pregão. Compartilhando uma parte, né, obviamente, das minhas estratégias, da minha metodologia, privilegiando os seguidores do canal, os usuários que acompanham o nosso trabalho. Alguns já há muitos anos, né? Então, o meu foco é sempre operações de swing trade, né? Eu vejo a bolsa como investimento e sempre procurando trabalhar com mini contratos de índice dólar quando possível. Ok, pessoal, quem quiser assinar o Informe Cenário, que é um outro produto que eu distribuo gratuitamente, é só entrar no site toptraders.com.br, coloca o nome e e-mail. A partir do dia seguinte já recebe, porque nós automatizamos o processo. Ok, então vamos começar como de praxe pelas criptomoedas, que hoje vivem um dia sem direção única. Algumas entre leve alta e leve baixa, né, o que é normal depois dos movimentos que nós tivemos recentemente, né? Então vamos começar aí pelos estudos envolvendo o Bitcoin, que é a principal criptomoeda com maior market cap, né? 9.319 dólares ela opera. Aqui no cartezinho dá uma pequena diferença de pontos, porque tem um delay de alguns minutinhos aí. O Bitcoin ele está fazendo um movimento mais natural, que é a busca de uma tripla região de suporte formada pela média de 21, por esta LTB e por essa região de fundo. A região de fundo, ela estaria aqui aproximadamente 8.890, né? Deixa eu só tirar essa configuração aqui da lupa, né, que eu não quero utilizar, que é onde está a média. Então a região de 9.000 dólares é um alvo possível. Hoje chegou a bater 9.031 dólares, né, então está dentro de uma expectativa que nós temos do teste dessa região como suporte. Então, a gente falando aí do Ether, né, o Ether fazendo o movimento Ethereum também de correção, hoje uma leve alta. Ele chegou a tocar 718 dólares aqui na mínima de hoje, né? E ele tem um ponto a 709, 710 aqui, então ele está em busca de uma região de suporte. Eu acho que teria um pouco mais de espaço para buscar um pouquinho abaixo, assim como o Bitcoin, para depois tomar fôlego e subir de novo. A seguir nós temos o Ripple, que fez um movimento mais técnico e já veio na média, né? Ele está na média, o suporte aqui baseado no fundo anterior é 78 centavos de dólar, ele tocou, né? Hoje tocou exatamente 77, 78. Então as criptomoedas, na minha visão, em correção para iniciar um movimento de alta dentro de alguns pregões. Talvez tenha espaço para corrigir um pouquinho mais para depois voltar a subir. No caso do Bitcoin Cash, pessoal, nós já temos um movimento mais técnico. Por quê? Existe esse ponto aqui, um 569, e também um 560, que é essa máxima aqui, ok? O Bitcoin ele veio nessa região, né, fez um pullback e subiu. Então, teoricamente, o movimento do Bitcoin Cash ele já foi efetuado. E existia um gap aqui a ser fechado também, que foi, de fato, fechado, né? Então, o Bitcoin Cash ele cumpriu a sua movimentação prévia, que era buscar a região de 1.500 dólares, né? Hoje ele chegou a trabalhar em 1.484, então vamos ver se ele lateraliza enquanto as outras caem mais um pouquinho, ou se de repente elas já começam a subir desde então. Mas o movimento especificamente no Bitcoin Cash ele foi cumprido. Eu não acredito, por exemplo, que ele venha na média, que faça um grande movimento de queda. E o que eu estou enxergando aqui que pode nos auxiliar nos estudos mais de curto prazo, alguma coisa assim, seria, não é que seja nada, nossa, tão relevante, mas a gente poderia traçar uma linha aqui, para quem opera, e entender isso aqui como um rompimento falso da linha. Então isso pode trazer
alguma força compradora a ele, ok? Falando a seguir da Bolsa de Xangai e do índice DAX, vamos dar uma olhada aqui como é que fechou como é que fecharam as bolsas na Europa, né? Hoje um pregão na China leve baixa, Estados Unidos alta, Europa alta, ó, FTSE fechou na máxima 1,28, DAX 0,24 e CAC na França 0,23. Eu vou dar uma olhada Xangai, DAX e FTSE hoje. A bolsa de Xangai, ela está sob efeito de um fundo duplo, né, que tem mais potencial para subir, teria potencial para vir aqui em 3.220 aproximadamente, é uma pausa depois dessa puxada, mas nada que mude a direção, né? Existe um eixo aqui a 3.130, 3.135, onde está a média, então um descanso dentro da movimentação de alta de curtíssimo prazo. Falando do índice FTSE na Inglaterra, que chamou muito a atenção hoje, a Europa, da mesma forma que na Europa houve um crash, né? Simplesmente nós entramos num grande movimento baixista, né? Entre o início do ano e agora o final de março, né? E aqui no Brasil não teve muito impacto tal. E essa figura, ela é uma espécie de simetria. Aqui seria um ombro, cabeça-ombro invertido, meio torto, mas não deixa de ser a figura. Foi rompido na região de 7.320 pontos e está elevando as cotações. Tem uma região de resistência aqui, ó, 7.686, 7.690 e está subindo. É passível de correção, porque já está um pouco distante da média. Ela costuma buscar a média fazendo zigue-zague ascendente, mas uma tendência claramente altista. Né? A seguir a gente tem o índice DAX. O índice DAX aí na tela. Algo parecido também, sugere uma simetria, né, parecido com o oco invertido meio enigmático aqui. A região de 12.600 foi rompida, está elevando os preços. Nós temos um pivô, né, o DAX se apoiou na média, rompeu um pivô e está indo embora. Tem potencial ainda para subir. O rompimento desta linha de tendência que impulsionou bem os preços, né? Passa segurança para compra. E nós temos ainda este gap aqui. Ele está bem perto de ser fechado, né? Não sei qual vai ser a reação quando for materializado esse fechamento aqui. O mercado está com uma mania, no bom sentido, de fechar gap e andar no sentido contrário. Mas também, se não faz isso, geralmente dispara na direção do gap e continua um movimento prévio, que é sempre o caminho mais provável para os preços, né? Ok? Maravilha. Então falamos das criptomoedas, Xangai e DAX FTSE. Vamos falar agora das bolsas norte-americanas, né? A gente está fazendo no Cartesia agora. Falar de Dow Jones aí na tela. Hoje um pregão de alta, né? O pessoal gosta sempre que eu coloque aquele resumo aqui, né? Então, assim será feito. Então, esse link é o link do Yahoo Finance que eu utilizo. Então, S&P 0,97 de alta, Dow Jones 0,75, Nasdaq 1%, petróleo 3,13. Hoje nós tivemos estoques de petróleo, tivemos também o PPI, que é o índice de inflação ao produtor. O mercado celebrou com compras. Então, vamos ver o que o gráfico nos diz. O gráfico do Dow Jones é um gráfico complexo no momento, mas é um gráfico que favorece a ponta compradora. Por quê? Nós temos, sim, uma possibilidade ainda real de um ombro, cabeção, ombro invertido, que eu não acredito que vai ser acionado, mas eu acho que ele pode pressionar os preços um pouco para baixo, dar uma enrolada aqui ainda. Mas, pessoal, nós temos dois fatos relevantes aqui. O primeiro, o rompimento dessa linha de tendência de baixa. De fato, rompeu hoje, né? Cuja mínima foi na média de 5, né? Milimetricamente ali na média. E uma outra coisa, nós temos um pivô de alta porque o mercado fechou, ele rompeu e fechou o 24.480. Então,
eu acho que esse ponto é um ponto-chave. Se o 24.480 for perdido, aí ele volta de novo nas médias e na linha para testar naquele típico pullback. O S&P, um desenho parecido, né? Uma possibilidade sim de um oco, mas houve um rompimento de uma linha de tendência de baixa e de um pivô. O pivô foi rompido exatamente a 2.683, que é essa máxima aqui, né? Havia sido topo já anteriormente. A mesma história, se essa região for perdida, vem aqui nas médias, pode até fazer um charme aqui, provavelmente para depois subir, ou o mercado já pode continuar em alta, uma vez que esse padrão aqui ele favorece a ponta compradora. Nasdaq, nós traçamos uma espécie de triângulo, a mesma leitura, rompimento da linha superior, seja ela somente uma LTB ou para quem considera uma linha superior de triângulo, e um pivô também ao romper o 7291, que é um ponto cuja perda poderia trazer o mercado na média, na LTB de novo, mas essa movimentação a priori favorece a compra. Ok? Aí veremos a seguir o petróleo. Impressionante, né? O movimento do petróleo ele é o maior dos últimos tempos. Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso aqui está errado. Não, isso daqui está errado. Isso daqui é a cotação do dia 8. Deixa eu só tentar aqui CL. Tentar no cifrão. Não. Deixa eu tentar no Brent, senão eu faço lá no TradingView. Dá uma olhada aqui. Não, as cotações estão do dia 8, então vou ter que fazer no TradingView. A movimentação do petróleo muito relevante, né? Há muitos anos que a gente não tinha duas coisas, né? Uma movimentação tão forte no dólar aqui no Brasil, salvo eventos binários, né? E o dólar e o petróleo, movimentos tão impressionantes assim. Agora sim, aqui a gente pode ver, pessoal, aqui no site, no TradingView, o que o petróleo fez? Ele tinha uma linha de tendência. Para quem, por exemplo, operar, sei lá, imagina que você opere o petróleo, ele deu compra no 62, né? Ao contrário do que todo mundo falava, o pessoal dizendo que o petróleo iria perder a linha, iria vir para 58, 59 dólares. A gente falou em compra, em que o petróleo provavelmente decolaria a partir de aqui, fez 1, 2, 3 testes no intervalo de tempo curto, foi fazendo topos e fundos ascendentes, e o que ele fez aqui? Simplesmente uma correção no tempo, apoiando milimetricamente na média de 21. Isso daí é sinal de continuidade de alta, é um mastro bandeira. Ontem ele veio de novo na média e hoje Marobuzu de ponta a ponta. Em algum momento vai corrigir? Vai, mas não tem sinal, por enquanto. Ok? O TradingView é meio como se fosse a carruagem, a Cinderela, né? Que em algum momento ela... Então não pode usar muito aqui não, senão daqui a pouco ele trava aqui. Mas enfim, mas ele ajuda bastante a gente também, né? Então vamos falar do EWZ, torcer para ele não travar aqui. E antes que vire abóbora, né? Então depois a gente volta lá para a cartezinha que a latência é menor. No caso do EWZ, uma visão macro aqui, que seria aquele mundo que eu falo das fadas, dos duendes, que muitos investidores buscam, inclusive, né? Tem muito investidor que vive no mundo da Alice, da fantasia, acha que tudo tem que... Ele quer que a carteira dele suba, o índice caia, daí ele entra no dólar, ele quer que faça o movimento também, aí ele entra nos juros, ele quer que faz, ele quer acertar no day trade, enfim. Mas no mundo real, que é o que a gente opera, o EWZ ele fez um movimento técnico, muita gente que vê o programa opera, eu sei. E pessoal, um movimento altamente improvável quando eu estava aqui perto dos 45, ele fez esse topo triplo, o que nós apontamos? Fechamento desse gap, né? Que fechou exatamente a 39,63. Foi 39,63? Deixa eu ver aqui. 39,63. E a mínima de ontem foi
39,53. Fechou por 10 centavos. No mundo ideal, a gente teria o comprimento desse topo duplo a 38,19. Eu não sei se vai cumprir. Agora, essa alta de hoje pode até ter mais alta, mais repique, mas ela não muda a tendência de baixa. Muitas vezes isso daqui é vendido realizando lucro. Agora, este movimento, mesmo em linha reta, ele foi fácil, porque média cruzada para baixo, respeitou a LTB, perdeu o fundo, deixou o gap de fuga, tinha gap aberto funcionando como imã. Daqui para frente, o grau de dificuldade ele volta a se elevar, né? Então cabe a cada um se manter ou não nas posições, entrar na mão contrária, aí é algo mais subjetivo, é manejo de risco. Ok? Então a WZ é isso aí. Vamos falar agora do mercado doméstico, falar do Ibov, né? Então tá aí o Ibov, uma alta de 1,58. Ontem nós tivemos um sinal, né? Novamente na região de baixo aqui da congestão, ok? Hoje esse sinal foi confirmado. Só que o mercado veio numa região de dupla resistência, formada pela média de 21 e por esse eixo do M que trouxe o mercado aqui para baixo, que é exatamente 84,350, pertinho de onde ele fechou. Então, este eixo e a média são pontos decisivos para os próximos passos. No mundo ideal das fadas e duendes também, seria mágico, né, ver uma inflexão no cruzamento da linha de tendência de alta com a linha de retorno do alargamento. Mas não sei se vai acontecer. Se amanhã for um dia baixista, um dia lateral é possível. Cair daria uma pausa e poderia jogar o mercado aqui, né? Aí todo mundo ficaria dizendo que é um pivô de baixa na perda de 82,200. Aí o mercado poderia inflexionar aqui e pegar o pessoal de calça curta. É uma hipótese. Ok? Falando do BOVA11, pessoal, a mesma coisa. Ontem teve um sinal, houve um rompimento falso da região de R$80. O mercado veio nessa extremidade onde houve uma distorção aqui no dia 22/3 e ele fez um fundo justamente aqui, veio na média, também dupla resistência, formada pela média de 21 e pelo eixo do topo duplo aos R$ 81,43. No caso do índice futuro, algo parecido, eu coloquei aqui uma retração de Fibo entre este topo e este fundo, ok? Houve um rompimento falso de 83,360 que elevou os preços, o volume é bom, e o mercado também tem uma dupla resistência, este eixo aos 84.895 e a média que está por ali também, e também a gente pode considerar a retração de 50% de Fibonacci como uma resistência importante. O que o índice fez hoje? Nós tínhamos traçado aqui essa espécie de canal, ele rompeu falsamente e voltou, aí parecia que o mercado iria derreter até essa linha de baixo, pois ele brigou aqui na média e foi para cima. O que ele buscou, pessoal? Fundo do dia 25 aos 84,895, que é altamente importante. E amanhã eu acredito que pelo menos, eu não sei de repente como é que o mercado vai fechar, mas eu acredito que o mercado no intraday ele venha testar a região de 84,200, que foi topo 1, 2, 3 e onde está a média também. Esse ponto mais especificamente é 84,140 e esse outro aqui é 84,160. Então, entre 84,140, 84,160 e 84,200, eu acho que o mercado vem amanhã. Aí a briga vai ser aqui. Daqui para baixo ele pode cair um pouco mais, pode montar um fundo aqui e subir, mas eu acho que esse ponto vai ser testado no intraday de amanhã. Aí falando do nosso lindo, belo e altista dólar, a briga está aqui no 3.593.500, que era um objetivo para essa movimentação após o mercado romper 3.500 pontos aqui no dólar. Tem um gap, tem dois gaps, né? A gente pode chamar de dólar ou quebra vendido também, ele atende por esse nome. Eu estou dizendo para vocês desde aqui, ó, desde os 3.400. Pessoal, eu não sei de repente se comprar dólar aqui é um bom negócio, mas não vende. Quando tá chegando aqui eu falo, ó, não vende, não vende, não vende. Muita gente que segue o trabalho.
Se o camarada comprou aqui, eu tiro o meu chapéu, reverências a ele. Aqui, idem. Agora, vender a partir dos 3.400, nem pensar. Né? É a mesma coisa do pessoal que, por exemplo, quer vender Vale, quer vender SUSB. Né? Tem sentido, né? Você tem um trator num campo ali de uma plantação e você quer entrar na frente do trator e parar, né? Então, é claro, agora isso daqui é fácil dizer depois do movimento feito, mas eu não falei depois do movimento feito, eu falei antes do movimento. Por que você não entrou na compra? Por uma simples razão, pessoal, a gente trabalha com foco aqui. A gente está montando uma carteira com 10 ações, está operando o índice futuro, né? Se eu tivesse 3 cabeças aqui, ou fosse um polvo com 8 tentáculos, poderia ser, mas eu estou montando posição gradual em 10 ativos, operando o índice, atendendo aluno de imersão, não deu para focar no dólar. Né? Então, mas a gente alertou pelo menos para o pessoal evitar a venda. Ok? Então, o dólar é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui, falar de alguns destaques. Hoje tem vários, né, pessoal? Alguns fazem parte dos ativos fixos, outros não. Um dos destaques eu vou falar de Embraer, que é uma ação que o pessoal pede muito, muito, muito. E a outra ação eu vou falar de SUSB 3. Ok? E só para mostrar rapidinho aqui, a gente tinha falado da Pomo, né? Lembra que eu comentei com vocês ontem que eu realizaria lucro da minha posição, né? Que estava muito longe da média, a média estava nos R$4 e a Pomo nos 4,50, não deu outra, ó. Caiu bem hoje, 5,49, deve cair um pouco mais esse tipo de barra aqui, né? Mas enfim, de qualquer forma, quem está no lucro aí está de parabéns. Só para mostrar aqui um ativo que a gente estava acompanhando, né? Então vamos falar de Embraer e falar de SUSB como os destaques do dia, né? Então, essa inclinação de Embraer é uma inclinação de alta, né? Essa situação com a Boeing, ela pode dar pano para manga para o futuro, até pensando no médio prazo. E toda vez que a Embraer vem nesta linha aqui de tendência, ela dá compra, né? Isso desde janeiro. A gente pode falar que esse ano ela chegou perto. Existia um topo anterior aqui, uma região de movimentação lateral, e ela não chegou a tocar a linha. É a história do mundo ideal e do mundo real, e está subindo, né? Ela tem um ponto importante aqui, paga dividendo, né? Daí fica, deixa eu só ajeitar aqui essa região. Então este ponto aqui, eu vou até apagar, está distante dos preços, né? Esse ponto especificamente é 22,82. Deixa eu só fechar o TradingView aqui, que mesmo sem usar nosso maravilhoso TradingView, ele está travando a minha gravação. Então aqui é 22,82. Softwares, uau. 22,82. E aqui este ponto é 23,30. Os softwares, eles transitam entre o adjetivo besta e bestial, é impressionante. Alguns são fantásticos e encantadores e outros são estúpidos. Mas enfim, a gente precisa deles, né? Então vida que segue. TradingView já fechei ali, enfim. O que eu faria se eu tivesse uma compra aqui em Embraer, pessoal? Eu tenho aqui 22,82. Eu colocaria o stop abaixo de 22,82. Porque se ele for perdido, este ponto, provavelmente vai trazer os preços aqui nessa linha, eu poderia comprar mais barato. Enquanto acima desse ponto aqui que eu posso trabalhar como proteção, ela deve romper 23,30 e ir embora. Ok? E hoje, eu até respondi ali nos... Só para deixar bem claro, quando vocês fazem as colocações, os comentários ali no YouTube, eu que respondo, tá? Invariavelmente. Deixa eu tentar movimentar, não movimenta aqui para as laterais, vamos fazer assim mesmo. Então aqui, no caso de SUSB, vamos colocar um gráfico semanal aqui, né? Fechar o gráfico e abrir de novo aqui que eu não consigo movimentar para as laterais, senão... Então vamos falar de futebol, pessoal. Então, enquanto o cartezinha abre de novo aqui, amanhã tem jogo do Corinthians, vou no jogo, Corinthians e Vitória. Um grande abraço para o pessoal de Salvador, sempre me receberam muito bem.
Eu fazia os eventos no hotel ali no... Eu fiz muitos no Mercury do Rio Vermelho. Fiz no Stella Maris também. O pessoal era maravilhoso, me recebia bem. Tenho excelentes lembranças da cidade. Ficava muito feliz quando ia pra lá, comia muqueca. Só que eu acho que vai ser Corinthians 2, Vitória 0. Então agora a Cartezinha logou de novo, vamos falar da SUSB. Inclusive eu comi a muqueca no Kim Muqueca, não sei se existe ainda, era verde na frente e tal. Pessoal, a SUSB tem tendência primária, secundária, terciária de alta. Está extremamente distante da média. No semanal, a média está nos 30, a SUSB está em 42,98. Professor, o sinal da semana passada, no semanal, é uma estrela cadente? Estrela cadente é sinal de queda, mas isso aqui é um monstro. Ela atropela o que passa pela frente. Tem reajuste de celulose, o dólar sobe, ela sobe. Eu acho que um driver, pessoal, sendo bem sincero, que poderia trazer a SUSB para baixo, seria o dólar começar uma correção, se ocorrer. Esta região aqui, R$ 42,90, R$ 43,00, se ela for rompida e consolidada, ela vai embora. Agora, pode formar um topo duplo aqui? Pode, mas teria que esperar um sinal mais concreto, com aumento de volume, um candle mais forte, alguma coisa do gênero. Ok? Então, é assim que eu vejo o ativo plenamente altista. Ok? E agora vamos falar dos pedidos do YouTube. QGEP3, aqui na tela. Então vamos lá. É uma ação que também tem tendência primária, secundária e terciária de alta, né? Longo, na verdade... primária não, ainda não, mas tem tendência secundária e terciária. A primária está bem inclinada. Ela se baseou muito tempo nessa linha de tendência de alta. Esse daqui, pessoal, é um típico gap de fuga, né? Você vê o acréscimo de volume. E ela tem subido. Isso daqui me parece uma correção no tempo para a ação disparar e continuar em alta. Quando o investidor entra nesse tipo de papel que está esticado, eu acho que tem que ser feito com capital reduzido, né? Mas para que ele não fique de fora, né? Ou esperar um movimento de recuo mais agudo. É a minha visão sobre o mercado, ok? Aí tem uma outra ação aqui que é BTOW3, que o pessoal pediu bastante também. Lembra aqui dos 29 que eu tinha falado para a ação? Pois ela perdeu os 29. Ela tem um ponto importante aqui, a 28,42 também, que também foi perdido. É uma movimentação de correção nessas ações de varejo que subiram bem, é totalmente factível, natural. É sempre interessante acompanhar a Selic, que impacta diretamente nesses ativos. E o que eu tinha comentado com vocês? Que eu acreditava num recuo até a linha de tendência de alta aqui em azul. Antes dessa linha de tendência de alta, nós temos um topo marcado em outubro, 26,54, que é muito importante. Ela tocou hoje e respeitou. Eu continuo achando que ela vem na LTA e aqui que vai ser a decisão para a BTOW3. Ok? Aí tem Marfrig, MRFG3. Marfrig, eu estava de olho no papel, ela disparou. Lembra que eu comentei com vocês que de repente a ação perto de 7,40 poderia ser uma possibilidade de compra? Ela veio quase ali. Ela veio a 7,51, que era justamente este fundo aqui, que ela já tinha marcado 7,50, e este topo, que era 7,47, veio na média e está subindo. Uma ação complexa, exige muita perícia, sangue frio, manejo de risco, por causa da própria volatilidade, né? Se coloca uma volatilidade histórica dessa ação, ela está 5,05, é bem acima da média, né? Mas isso aqui se parece com Mastro Bandeira. Então, ela tem um risco alto, porque se perde esse patamar, ela teria aqui um abismo com gap.
para um trader já com um maior conhecimento, talvez tem que operar e ficar de olho no ativo. Aí tem Gol e Grendene, para a gente finalizar os pedidos do YouTube de hoje. Então nós temos a Gol. A Gol é um ativo também com alta volatilidade histórica, 4,65. Nós vimos acompanhando a ação. E ela simplesmente, pessoal, fez um ombro cabeça a ombro que nós tínhamos apontado aqui. Ele foi acionado, né? Trouxe a ação para a LTA, só que o fato da ação vir na LTA não significa que ela vai respeitar a LTA, né? No caso de Gol, perdeu, tinha um suporte aqui nos 18, perdeu. Ela tinha um outro suporte aqui, a 15,90 ela buscou e perdeu, que era um suporte amparado em topos anteriores, né, de outubro e também de janeiro. E agora ela vem para uma outra região aqui, perto dos 15, onde ela pode inflexionar. Mas tem que ter sinal. Percebam que a região dos 15 ela é importante, simplesmente, se você for ver friamente, entendendo a situação como uma figura simétrica, o objetivo seria nos 14,30, que é este fundo. E aí, Grendene, aí na tela. Deixa eu limpar esse gráfico aqui um pouco. Outro dia vieram me criticar porque o meu gráfico é limpo demais. Dai-me paciência. Senhor, não me dê força. Né? O pessoal veio criticar o meu gráfico porque o meu gráfico é limpo demais. Aí o que a gente faz? A gente apaga o comentário. Da segunda vez a gente exclui do canal. Não tem outro caminho. Né? Então um gráfico limpo agora é defeito. É só isso que faltava, né? Então é isso aí. Aqui nós temos uma LTB. O mercado atestou, deixou um martelo. Análise técnica pura, acima de 25,11 em fechamento. Aciona esse martelo e seria uma compra de alto risco por assimetria, entendendo também um rompimento falso desta região aqui, ó, ao redor de 24,60, que foi fundo várias vezes no final do ano passado. Ok? Agora, nos ativos fixos, a gente vai ter muita coisa aqui para falar, né? Começar pelas ações de banco aqui que movimentaram um pouco, o movimento dentro do previsto, a gente deixa os maiores destaques para o fim. Pessoal, hoje me chama a atenção o baixo volume em Bradesco. Houve um repique que já era esperado até a média de 5 e até essa região, né? De 33,7, 33,8 aqui. A máxima foi exatamente a 33 reais. Então, assim, daqui para cima, o repique pode se estender, sendo que 33,26 é resistência, mas não está com cara, porque o volume foi muito baixo, pouca gente estava disposta a comprar aqui. Então não mostra, assim, uma força assim, no repique ou algo do gênero, né? No caso de YouTube, a mesma coisa, né? Houve um repique até a média de 5, pelo quarto pregão a briga está entre a linha de retorno inferior e este fundo 47,56, então, por enquanto, sem definição, baixo volume também. Agora, Banco do Brasil, BBAS3, houve um sinal, foi acionado, e o candle de hoje é um Marubozu com volume. Agora, é aquela história, o mercado veio na média, se eu tivesse comprado nesse fundo, onde é que estaria o meu stop? R$ 37,00, que é este fundo, este topo, mas é algo relevante aqui. Eu até imagino que a gente possa... Deixa eu ver se vai bater aqui. Ver se dá para traçar uma LTB para auxiliar nos seus estudos, né? Sim. Então, por exemplo, se o mercado continuar a insistir na compra, essa LTB é um possível alvo. Lembrando que vai ter resistência aqui no 37,84, que é esse ponto também. Ok? Aí falando de Vale. A Vale é aquela velha história, né, pessoal? Veio aqui no 39,15, da mesma forma que ela veio aqui no 47,15, respeitou, está subindo, enquanto... Onde é que está o nosso stop agora? O nosso stop, ele está exatamente no 49,15, né? Se fechar abaixo do 49,15, stop, enquanto acima, a máxima histórica, ação subindo, também feito um trator. E por último, Petrobras. Havia muito tempo que Petrobras não fazia um movimento parecido.
2,8 bi. Esse volume deve ser o maior volume da história do ativo. Eu não achei, pelo menos no meu histórico, um volume parecido. Nem naquele episódio da JBS. Né? Muita força. Movimento natural. Aquela história que nós comentamos, né? Enquanto acima de 22,63 é compra. E se ela rompesse a máxima aqui da estrela cadente aos 23,17, a ação iria disparar, foi o que ela fez. A mínima de hoje foi 23,22, então ela já abriu em gap e foi embora, pessoal. Agora, a ação disparou dessa forma. Se eu tenho a ação, o que eu faria? Venderia 10, 15% da minha posição. Vai trabalhando, vai realizando lucro, né? E é assim que eu costumo trabalhar em ações quando tem esse tipo de movimentação linear. Ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assinar Informe Cenário, nome e e-mail, eu vou deixar na descrição do vídeo. Não se esqueça do seu like. Se possível, compartilhe e utilize a área de comentários para que possamos interagir. Um grande abraço a todos, pessoal. Saúde e paz. E estaremos amanhã juntos no Radar, se Deus quiser. Valeu!